Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Tudo na paz? Por bondade, pode tomar o seu assento com muita alegria. Que bom é estar aqui, aos poucos retornando e sentindo esse calor de crente que é maravilhoso. Muito bom fazer parte dessa família Visão Reino Church, onde Deus nos colocou um grande encargo, uma responsabilidade para manifestar o seu reino na cidade de São Ludgero, começando pela nossa cidade de São Ludgero, então indo para as cidades vizinhas, regiões e até os confins da terra. Você acredita que isso pode e vai acontecer? Amém? Irmãos, eu gostaria muito que você me desse um período de tempo de presente para mim, a sua atenção. Vou precisar muito da sua atenção. Pai, você que tenha uma criança, cuide dela, porque hoje ainda não podemos ter a nossa salinha. Cuide bem dela, para ela não distrair você da palavra e também não o seu irmão. Os nossos irmãos que têm alguma tarefa aqui, tanto os intercessores como outros irmãos, eu gostaria que você fizesse a sua atividade, servindo, mas também com os seus ouvidos atentos. Eu acredito que essa palavra pode trazer um grande fundamento para nossas vidas, para a família Visão Reino Church. Com muita alegria, pega a sua Bíblia e abra comigo no Evangelho de Lucas, o capítulo 19 e o versículo número 11. Vamos ler a parábola das 10 minas. Lucas, capítulo 19, versículo de número 11. É um pedido meu, uma particularidade minha. Eu gostaria muito, não é errado você ter a sua Bíblia no seu celular, mas no nosso celular, ele tem muitos aplicativos que podem nos distrair. Se você puder, claro, se você consegue não se distrair com os outros entretenimentos que tem ali, não tem problema. Mas, para mim, pelo menos, eu enxergo muita dificuldade às vezes, porque estamos ali lendo a palavra de Deus e daqui a pouco vem uma mensagem, vem uma notificação na rede social e nós somos tentados a desfocar do propósito. É uma particularidade minha. Se você se esforçar em ter uma Bíblia dessa de papel. Amém? Lucas capítulo 19, verso de número 11. Diz assim: ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente, ou seja, naquela época, por isso Jesus disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos e confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber o quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor,
a sua mina rendeu 10. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom, é porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio o outro servo dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, porque eu tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou homem rigoroso e que retiro o que não depositei e colho o que não semeei? Porque você não pôs o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tirem dele a mina e deem ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. Hoje quero compartilhar uma palavra com os irmãos sobre eternidade. Nós sabemos que o nosso rei está voltando. E como vai ser a sua eternidade? Hoje eu quero trazer aqui para nós um entendimento sobre salvação e galardão. Se você nunca ouviu essa palavra galardão, é um termo que a Bíblia usa como recompensa, as recompensas de Deus. Esse texto de Lucas 19 é uma parábola que Jesus conta para nos explicar sobre esse entendimento sobre isso. Primeiro, para nós entender o contexto aqui, eles estavam indo para Jerusalém. Os discípulos ali que estavam com Jesus, eles entendiam que Jesus era o Messias aguardado, o Salvador aguardado, aquele que sentaria no trono e governaria sem fim. Eles acreditavam em um reino literal, e a gente sabe que é um reino literal. Mas eles, os discípulos ali, acreditavam que Jesus ia tomar o governo naquele momento, naquela época. Eles acreditavam que Jesus ia causar uma revolução naquela época, ia montar um exército e expulsar os romanos que estavam dominando sobre aquela época. Essa era a ideia dos discípulos. Então Jesus conta essa parábola para mudar a ideia, a cabeça deles, porque eles tinham entendido errado. Por que essa ideia era errada? Por que Jesus não toma o reino na sua primeira vinda aqui na terra? Por que nós, como igreja, precisamos sempre falar em uma segunda vinda na sua volta? Por que Jesus não estabeleceu o seu governo naquele momento, naquela época? Por quê? Porque o que esses homens não compreendiam é que o problema não era os romanos.
O problema não era os babilônicos, o problema não era os egípcios. O problema não era nenhum desses povos. O problema era o coração do homem caído. Não adiantava pegar e expulsar os romanos. Por quê? Porque o pecado também estava no coração dos judeus, também estava no povo de Israel. Não bastava expulsar os romanos. Então a primeira vinda de Jesus, ele veio para destronar, ele veio para resolver o quê? O problema chamado pecado. Jesus não veio para destruir os romanos, Jesus veio para destruir o pecado. Jesus veio para nos proporcionar nascer de novo. Então essa primeira vinda de Jesus, ele veio para morrer em nosso lugar e resolver esse grande problema chamado pecado. Nessa parábola, ele é o homem nobre que nós acabamos de ler. A Bíblia fala: certo homem nobre partiu para uma terra distante para ser coroado rei. Do que Jesus está falando? Jesus está falando dele. Está querendo dizer: eu vou resolver primeiro um grande problema, que é o pecado, e eu vou para uma terra distante. Essa terra distante é o céu, aonde nessa terra distante eu vou ser coroado rei. Nessa primeira vinda eu vim como um homem nobre, mas na minha segunda vinda eu vou vir como um rei sobre todas as coisas. Preste atenção. Na primeira ele veio como um cordeiro, mas na segunda ele vai vir como um leão. Então Jesus está dizendo na parábola que o homem nobre vai para uma terra distante para ser coroado. E eu te pergunto, em que momento da história eu e você estamos vivendo hoje? Em que momento da história de Deus nós estamos vivendo hoje? Nós estamos exatamente nisso aqui que Jesus está contando nessa parábola. O homem nobre veio e venceu e foi ser coroado. Só que antes desse homem nobre ir, ele chama os seus servos. E quem são os seus servos? Os discípulos, os salvos, os crentes, os que nasceram de novo. Então ele chama esses homens, essas mulheres, salvos, que nasceram de novo. Então ele dá para cada servo uma mina. Preste atenção. Ele dá uma mina para cada um. Esses servos, eles não trabalharam para ganhar essa mina. Ou seja, era um presente dele. Era uma graça dele. Era uma bondade dele. O que é essa mina? Essa mina é a nossa salvação. O que Ele nos deixou na nossa mão foi a nossa salvação, foi o nascer de novo, a revelação de quem Ele é, o entendimento do reino. Ele deu isso de presente para os seus discípulos. Eu estou dando para vocês um presente. E o que vocês vão fazer
com esse presente? Vocês vão multiplicar isso que eu estou dando para vocês. Eu estou indo, mas vocês ficam aqui com uma missão, que é multiplicar isso que eu coloquei na mão de vocês. Então entenda uma coisa aqui: salvação não é o fim. Salvação, ela é o meio que Deus faz para te colocar, te recolocar de volta na missão. O exemplo de Jesus usa para a salvação, quando ele está conversando com Nicodemos, é nascer de novo. Jesus fala: Nicodemos, você não pode ver o reino de Deus se você não nascer de novo. Se Jesus usou para explicar a salvação o termo nascer de novo, você acha que salvação ela é o fim? Quem acha que salvação é o fim da história? Salvação ela é apenas o início, apenas o começo. Salvação é simplesmente, somente a porta para agora eu e você começarmos uma vida nova, uma vida reta. Então, você não vive para ser salvo. Você foi salvo para viver. Você não vive para ser salvo, grave isso. Você foi salvo para viver e ter uma nova vida agora. Agora Deus te pega e te coloca de novo na missão. Qual é a sua missão? É multiplicar a sua salvação. Então Jesus deixa os discípulos com uma missão. Eu e você somos esses discípulos, porque esse homem nobre, ele ainda não voltou. E nós estamos vivendo esse período da história de Deus. Nós somos esses servos com uma mina na mão. Então a Bíblia vem e diz que ele vai voltar para prestar conta com os seus servos. O que nós chamamos na escatologia de o tribunal de Cristo. Entenda uma coisa: tribunal de Cristo não é para salvação, porque todos aqui do texto já estão salvos. Porque eles são servos de Deus. Em nenhum momento você vai olhar Deus chamando de servo para quem não está salvo na Bíblia. Todos aqui são servos, já possuem a salvação. Então agora ele vai voltar para prestar conta com esses servos e ver o que eles fizeram com essa mina, com a salvação deles. Então ele está voltando aqui para prestar conta com os salvos, com os discípulos dele. Então ele chega no primeiro, e o primeiro servo diz: eu multipliquei 10 vezes. E olha o que ele diz: servo bom, como fosse fiel no pouco, vou te colocar sobre o mundo. Se você multiplicou 10 vezes, eu vou te colocar, dominar sobre 10 cidades. O outro veio e falou: eu multipliquei 5. Então ele fala: você que multiplicou 5 vai dominar sobre 5 cidades.
O que é isso? O que Jesus está querendo nos contar a respeito disso? Preste atenção. Ele está dizendo que vai ter posições no governo dele, na eternidade dele, e que depende da forma de como você viveu a sua vida aqui na terra. Preste atenção. O tempo todo a palavra galardão, ela também é usada como coroa. O que é coroa? É uma posição de governo. O que você tem que entender, existem aqueles que vão ser salvos, e existem aqueles que vão reinar com Cristo. Eu não sei qual é a sua ambição, mas depois de eu começar a entender isso, mano do céu, eu quero estar do ladinho dele. E ele diz, você que multiplicou 10 vezes, você vai dominar sobre 10 cidades. Você que multiplicou 5, vai dominar sobre 5. Aí chega então o que não multiplicou nada. O que eu quero que você grave nessa noite, preste muita atenção. Onde você vai passar a eternidade é graça. Só depende da graça e do amor de Deus. Mas como você vai passar a eternidade vai depender da sua resposta em relação à salvação que Deus te deu. Depende das suas obras. Vou repetir isso para você. Onde você vai passar a eternidade depende simplesmente da graça. Mas como você vai passar a eternidade vai depender da sua resposta ao que Ele te deu aqui. Como foi as suas obras aqui? Pensa comigo no ladrão da cruz, aquele que foi salvo no último minuto. Pensa comigo, não é possível que esse ladrão da cruz e Abraão são iguais no reino de Deus. Talvez você está ouvindo isso pela primeira vez e te cause um choque, mas vá acompanhando comigo. Não é possível que esse ladrão e o apóstolo Paulo são iguais na eternidade. Por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente, então chega ali um policial rodoviário que é cristão, ele está lá, a pessoa acidentada toda na beira da morte. Então o policial rodoviário crente já fala, você crê em Jesus, e prega para ele, manda ele repetir. Aquela pessoa, ela aceita Jesus, morreu, foi para a eternidade. E te pergunto, não é possível que esse cara do acidente e Billy Graham são iguais na eternidade? Se você não sabe quem é Billy Graham, foi um grande evangelista. Que esses dois, como vai ser a sua eternidade, vai depender da sua resposta em relação à sua salvação, do que você recebeu aqui. Vai depender da forma de como você investiu o seu tempo aqui, o sangue que Ele derramou por você. Se você puder, abra comigo em 1 Coríntios capítulo 3.
versículo 10. Paulo vai falar aqui do tribunal de Cristo. Diz assim: segundo a graça, segundo a salvação, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei um fundamento como sábio construtor, e o outro edifica sobre ele. Olha o alerta de Paulo. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Preste atenção no que Paulo está falando aqui. Eu lancei um alicerce sobre vocês. O alicerce é Jesus Cristo, é a graça, é a salvação. Esse é o alicerce. Agora, a partir desse alicerce, cada um vai construir a sua vida. Cada um vai construir a sua vida em cima desse alicerce. Aí Paulo diz no verso de número 12: se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia o trará à luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Esse o dia que está ali em letra maiúscula é o tribunal de Cristo. Verso de número 14. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que se escapa através do fogo. O que Paulo está querendo dizer: chegará um dia que eu e você estaremos diante de Cristo, e nesse dia as nossas obras vão ser provadas pelo fogo. O que Paulo está querendo dizer é que vai ter dois tipos de pessoas. Primeiro, as pessoas que construíram uma obra de ouro, de prata e de pedras preciosas. Quando essas pessoas apresentarem essas obras, é claro que isso aqui é uma figura, uma ilustração. Então, quando as pessoas apresentarem essa obra de ouro, prata e pedras preciosas, o fogo vai vir, mas essas obras vão permanecer. Olha o que Paulo diz: que essas pessoas serão recompensadas por Deus. Eu não sei, e eu não quero nem saber. Eu não quero nem experimentar. Eu não quero passar por isso. Se você quer arriscar, é com você. Se você chegar lá e as suas obras queimarem, você vai ser salvo. Porém, como alguém que é salvo através do fogo, e esse vai sofrer dano. O que esse texto está dizendo? Que as pessoas salvas dessa forma vão sofrer dano. O que são essas obras de madeira, feno e palha? A madeira na Bíblia sempre representa aquilo que é humano, porque a madeira é frágil. A madeira, a palha, o fogo consome. É como a nossa vida: fulano está ali, depois está lá.
A madeira, o feno, a palha são coisas passageiras. O que é uma construção de madeira? É se você está construindo essas coisas para você. Se você está vivendo simplesmente para você. Só para ti. Só para algo seu. Se a motivação do seu coração é para você, isso é uma obra de madeira, palha e feno. E isso vai se queimar. O que é a representação do ouro, da prata e das pedras preciosas? O ouro na Bíblia é tudo aquilo que é divino, representa Deus, tudo aquilo que é valioso, tudo aquilo que é purificado, aquilo que o fogo não consome. O fogo até queima, mas não derrete. E pelo contrário, depois que você coloca o ouro volta mais puro depois. Mais puro de quando ele entrou no fogo. Então, o que é construir com as obras de ouro? É tudo que você está fazendo para Ele. É tudo que você está fazendo para Deus. Toda a sua motivação é por causa dele. Essa obra sim, vai permanecer até o fim. O fogo não vai consumir. Isso é um pouco mais profundo do que você imagina, por quê? Porque eu posso te perguntar o seguinte: pregar aqui como estou fazendo isso agora, cantar aqui, tocar aqui, é madeira ou é ouro? Depende. Qual é a motivação do meu coração? Qual é a motivação do seu coração? Se eu estou pregando aqui para receber louvor, se eu estou cantando e tocando aqui para receber louvor, para me mostrar, se eu estou pregando aqui simplesmente para conseguir dinheiro, se eu estou pregando aqui somente para mim, pelos meus interesses, naquele dia, tudo o que eu fiz vai ser queimado. Mas se eu estou pregando aqui, ou cantando, ou fazendo qualquer outra atividade, porque eu sei quem me alcançou, e eu quero passar isso que eu recebi dele, multiplicar a minha salvação, glorificar o nome dele, essas obras lá vão permanecer. Ajudar o próximo, ajudar o pobre, é madeira ou é ouro? Depende. Qual é a motivação do seu coração? A pergunta é: para quem você está fazendo isso? Para a glória de quem você está fazendo isso? O convite hoje aqui é para nós vivermos simplesmente para a glória dele todos os dias da nossa vida, em tudo o que fizermos. É claro que viver essa forma para Ele, viver para Ele é muito mais ampla nas Escrituras. Por exemplo, você cuidar da sua família é viver para a glória dEle. Ajudar o próximo
se for intenção boas no seu coração, é para a glória dele. Anunciar o Evangelho é para a glória de Deus. Trabalhar onde você trabalha, como se estivesse trabalhando para o Senhor, isso também é glória para Ele. Fazer uma faculdade para que você então cumpra os propósitos e os planos que Deus escreveu sobre você para anunciar, cumprir a missão, e isso então é para a glória dele. Então entenda o que eu estou falando. Não é que você tenha que ir para um seminário e se trancar, a não ser que seja o seu chamado, ou que você tem que pegar um megafone e ir para a praça e começar a berrar Jesus. Estou falando aqui, qual é a motivação do seu coração em tudo que você está fazendo? Porque a Bíblia nos diz que nós um dia estaremos cara a cara diante dele. E tudo isso, todas essas obras serão provadas. Um dia nós estaremos diante desse tribunal, e seria uma irresponsabilidade minha eu não te avisar sobre isso. Um dia o rei vai nos chamar, porque ele está voltando. E ele vai perguntar para nós: o que você fez com os presentes que eu te dei? E eu posso te citar vários. Primeiro, a salvação acima de todos, a sua inteligência, a sua criatividade, o seu tempo tão precioso. Eu e você não pagamos nada pelo nosso coração estar batendo. Tudo isso foi presente, foi graça. Eu levantar hoje e ter água para beber, comida para comer, foi graça. Misericórdia de Deus. O que você está fazendo para responder essa bondade de Deus para a sua vida? Porque um dia eu e você, nós vamos prestar contas no tribunal. Preste atenção. Se as suas próximas 24 horas fossem determinar os seus próximos 1 milhão de anos, como você viveria essas suas próximas 24 horas? Você acredita comigo que se a gente dependesse das próximas 24 horas para determinar a nossa eternidade, nós seríamos muito mais intencionais? Nós íamos pensar muito mais no que iríamos fazer ou deixar de fazer? Nós íamos prestar atenção em cada minuto do nosso dia, se nós acreditássemos nisso. Essa é a mensagem de hoje. O que você fizer nos seus próximos dias, meses e anos da sua vida irão determinar como vai ser a sua eternidade na vida seguinte. Para pensar um pouco comigo. O quanto eu e você precisamos viver de uma forma intencional. E parar de viver como aquela música secular. Deixa a vida me levar, vida leva eu. A palavra hoje aqui nessa noite é intencionalidade em tudo que você fizer.
precisamos começar a viver de uma forma intencional, a partir do momento que eu e você acordamos, em tudo que fazemos. Porque tudo o que você está fazendo, isso vai na conta diante de Deus. Não vem com essa graça barata dizendo que nós não precisamos nada porque nós já fomos abençoados com a sua graça. Porque sim, nós recebemos de graça. Nós recebemos de graça. Mas para o nosso rei custou muito caro. Nós precisamos viver à altura do preço que foi pago por nós. Porque um dia eu e você vamos estar diante do Rei, diante desse Cordeiro que deu a vida por mim e por você. O que eu e você vamos mostrar para Ele. Vamos voltar aqui para a parábola. O problema desse último servo aqui é que Jesus não estava cobrando dele o porquê que ele não multiplicou. Jesus está cobrando dele o porquê que ele não arriscou. Por que que ele simplesmente resolveu ter uma vida segura? Se a mina representa a salvação, como é que esse último servo viveu a vida dele inteira? Como que foi? Ele andou vivendo a sua vida tentando não perder a sua salvação. Entenda uma coisa, o seu chamado não é para você não viver tentando perder a sua salvação. O seu chamado é para você multiplicar a sua salvação. Ele salva um aqui, ele salva um aqui. Então quando ele volta, vai ter 10. Entendeu? Ele salva um ali, mas quando ele voltar, vai ter 10, 5, 15. Aí vamos dizer, está aqui, Senhor, a minha família, está aqui o meu vizinho, está aqui os meus colegas, a empresa do colégio, está aqui, Senhor, está aqui, Senhor, a cidade de São Ludigera, toda lavada e remida pelo poder do sangue de Jesus. Tudo isso aqui foi a partir da minha salvação, Senhor. Então aqui está o lucro. O lucro de eu estar vivo hoje. Você não foi chamado para viver no limite do pecado. Você não foi chamado para estar vivendo e perguntando qual é o máximo que eu posso ir para eu não perder a minha salvação. Até eu será que aqui é pecado? Aqui dá para ir. Aqui eu já não perco a salvação. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para multiplicar o que você recebeu. Porque vai chegar o dia que nós vamos estar diante dele. Para de ficar perguntando o que a Bíblia proíbe e começa a perguntar o que a Bíblia manda eu fazer. Aí ficamos pensando o que eu não posso fazer para mim não perder a minha salvação. Mas cara, tem um monte de coisa que Deus manda eu fazer para mim multiplicar o que eu recebi.
O problema desse servo é o seguinte: ele pegou aquela mina e enrolou num lenço, num pano e enterrou. A minha pergunta para vocês é: o que é que esse servo ficou fazendo o resto do tempo? O que ele fez com os recursos que Deus tinha dado para ele? Se estava enterrado. Para quem que ele vivia as suas 24 horas? Vivia para ele mesmo. Para quem ia a sua criatividade, a criatividade dele? Para quem iam os esforços dele? Para onde iam os recursos dele? Para onde ia o trabalho dele? Para quem que ele estava construindo se não era para o dono da mina? O problema desse servo era uma mente religiosa que eu já tive, que talvez alguns tenham, já tiveram. Ai, Deus é muito terrível, Deus é mau, então eu não vou fazer nada. Mas o nosso Deus é bom, e Ele deu uma mina na nossa mão. Você não tinha nada, você não merecia nada, e Ele veio e entregou na sua mão graça, bondade, salvação. Ele é um Deus bom. Então nós vivemos e damos resposta a partir dessa bondade, respondendo a este amor que recebemos dele, multiplicando a nossa salvação que ele colocou em nossas mãos. O grande lance aqui é que esse servo fez o que ele fez com esse tempo. Entenda uma coisa, o problema não é não multiplicar, o problema é nem arriscar. É não viver, nem tentar viver uma vida apaixonada por Jesus, uma vida ousada pelo Rei, pelo reino. Um exemplo para você entender um pouco melhor o que eu estou tentando te explicar aqui. Sabe aquelas ginásticas olímpicas? Tem aquelas barras que elas viram várias piruetas, fazem as suas apresentações. Essa barra é a sua vida. Então as meninas elas chegam lá e a gente sabe que tem vários juízes ali que vão avaliar a apresentação delas. E elas têm 1 minuto no cronômetro para se apresentar e receber a sua nota. Então soltam um cronômetro, vem a menina, pega e senta na barra, abraça a barra, espera acabar o 1 minuto e quando o cronômetro fecha, ela desce da barra e agradece aos juízes. A pergunta para você é: que nota que essa moça recebe? Zero. Quem receberia uma nota maior? Alguém que fez uma apresentação e caiu, voltou, fez de novo, caiu e voltou. Ou essa moça que não caiu, mas ficou sentada na barra? Quem receberia a nota maior? Aquele que tentou, se arriscou. Então por que você quer viver a sua vida focada em não cair? Ao invés de tentar viver uma vida apaixonada e ousada por Jesus. Um dia nós vamos estar diante desse juiz, e qual vai ser a nota da nossa apresentação?
Qual é a nota que ele vai dar para o Ezequiel, para a Adriana? Qual é a nota que ele vai dar para você? Ao final dessa sua apresentação, ao final dessa sua vida aqui. Porque tem gente entre nós que está com essa mentalidade de sentar na barra, abraçar a barra e orando assim: que eu morra dormindo, sem nenhuma dor, com os meus netinhos do lado. Ah, morreu o vovô. Qual é a nota que Deus vai te dar? De que maneira você está sendo usado na sua vida com Deus? Tem uma filosofia que ela está reinando sobre nós nesses dias. Quantos aqui assistiram já o filme O Rei Leão? Bastante gente. O desenho também, né? É a mesma coisa. Para te explicar um pouco sobre essa filosofia que está sendo pregada nesses dias já há algum tempo. Então, nesse filme do Rei Leão, o Simba, ele, todos sabem ali, quem assistiu, ele perde o seu pai. Então ele foge, e quando ele foge, lá no meio do caminho, ele encontra Timão e Pumba. Então o Timão e o Pumba vão ensinar para Simba uma filosofia de vida, que é chamada Hakuna Matata. O que é essa filosofia de vida? Eles cantam: seus problemas você deve esquecer, isso é viver. Ah, mas eu já tive alguns traumas, problemas na minha vida. Ah, então esquece. Agora simplesmente aproveita os prazeres de hoje. Comamos e bebamos. Você aproveita os prazeres, você vive então para simplesmente o seu próximo prazer. Qual é o restaurante que falta eu ir? Qual é a série, o serial do filme que eu ainda não vi e que eu preciso ver? Qual é o vídeo engraçado que eu ainda não vi? Eu preciso do próximo prazer. Aí a gente vive como se só existisse isso na vida. Aí eu e você ficamos vivendo dessa forma, simplesmente pelo próximo prazer, buscando aquilo que é prazeroso e gostoso. É isso que está sendo pregado para nós. Aproveite a vida. Você merece. A gente sabe que chega uma hora então no filme do Rei Leão que vem lá um macaco, né, e bate na cabeça do Simba e fala: acorda. E fala: para de viver dessa forma. Você precisa reinar. Você não foi feito para aproveitar a vida e viver essa filosofia de Hakuna Matata. Você foi feito para reinar. Você foi feito, não foi feito para aproveitar a sua vida, você foi feito para entregar a sua vida por uma causa, por um propósito. Aí falamos: mas eu não posso, eu já sofri tanto. Você não sabe do meu passado. Eu e você somos imagem e semelhança do Rei. Não fomos feitos para aproveitar a vida. Nós fomos feitos para reinar e para entregar a nossa vida. O problema da nossa vida é que nós estamos tentando aproveitar ela.
Mas nós não nascemos para isso, nós nascemos para entregá-la. Jesus fala: aquele que tentar achar a vida, esse vai perder, mas aquele que perder a vida, esse achou. Nós nascemos para reinar, nós nascemos para amar. Nós não nascemos para fazer aquilo que nós gostamos, aquilo que a gente gosta, nós nascemos para fazer aquilo que a gente ama. Só para te explicar um pouco sobre a diferença, senão a gente às vezes confunde o que é gostar. Nós gostamos daquilo que tem interesse para nós. Eu só gosto daquilo que eu tenho interesse. Eu só gosto das pessoas que me vão dar interesse. As outras, as que não são interessantes para mim, tudo que eu gosto vem de mim. Então eu só encontro maneiras de fazer mim mais feliz. Tipo assim, gostamos de carne assada, mas não é a carne assada que você gosta, é a sensação que essa carne assada faz em você. Você gosta de você. Você quer alimentar você. Então nós não fomos chamados para fazer o que a gente gosta. Nós fomos chamados para fazer o que a gente ama. Porque amar não é gostar. Eu vou dar um exemplo aqui para você e talvez você fique um pouco assustado, mas eu vou dar esse exemplo. Ninguém gosta de filho. Os filhos não são interessantes para nós. Eles gastam o nosso dinheiro, roubam o nosso tempo, o nosso sono. Você quer sair, mas ele não deixa. Ninguém gosta de criança. A gente ama as crianças. Porque apesar de você não ter interesse nenhum, você daria a vida por ela, pelaquela criança, pelo seu filho. Nós não estamos aqui na igreja porque a gente gosta. Nós estamos aqui na igreja porque a gente ama. E amar é coisa de adulto. Uma criança, ela não sabe amar. Ela só sabe ver para os seus interesses para ela. O que é interessante para ela. Mas nós somos adultos. Então chegou essa hora de transicionar. Chegou a hora de viver como adolescentes. E passar a reinar. Porque você foi chamado para isso. Você foi chamado por uma causa, por um propósito, para dar a vida para pessoas que hoje nem estão aqui. A gente tem que começar a parar de fazer o que a gente gosta. E a gente precisa começar a fazer o que a gente ama. Que é viver para Deus. É viver para Ele. É o que a gente ama. O convite nessa noite é um convite para maturidade. É uma hora de nós nos transicionar de crianças, adolescentes para adultos, de criança para homem, de menino para homem.
Chega de ficar querendo receber um milagre, está na hora de você se tornar um milagre para alguém. Chega de ficar pedindo algo para você, é hora de você ser a resposta para alguém. Nós precisamos transicionar, principalmente a nossa casa, a nossa igreja, de demanda para recurso. Falamos, tem tantas coisas para fazer aqui na igreja, isso, ministério, isso, temos que cuidar daquelas pessoas, e etc, e etc. Então vamos nos chegar aqui e vamos falar, o que eu posso fazer, pastor? Qual é o ministério que eu posso servir, Evandro? Qual é as pessoas, os jovens e adolescentes que eu posso cuidar? Chega de ter um grupo de demanda, tantas coisas para fazer. É hora de a gente ter um grupo de pessoas que vai ser recurso para abalar a pequena São Ludgero. Onde eu e você vamos nos apresentar como recurso, como sacrifício vivo para o Senhor. Já estou terminando. E falar em usar a minha vida para o Senhor, em morrer por uma causa, porque quando chegarmos diante do Rei, será que vamos ter marcas para mostrar? Trago em mim as marcas de Cristo Jesus. Tem marcas de Cristo Jesus na sua vida? Esse é o convite nessa noite. O que você faz importa. Como você está vivendo importa, e importa muito. Você foi feito para reinar, porque Ele é o Rei dos Reis. Nós fomos feitos para dominar. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ele nos escolheu para dominar sobre todas as coisas. Você foi feito para dominar, para reinar. As suas vontades não podem mais te controlar. Os meus desejos não podem mais me controlar. Porque você não é mais uma criança, eu não sou mais uma criança, você é adulto e chegou a hora de nós renunciarmos por aquilo que nós amamos. Lembre-se de quem você é, chega lá na sua casa, olha no seu espelho, você vai ver que o Rei está estampado em você. Você foi feito para entregar a sua vida. Então um dia Ele vai chegar e vai olhar para você. Servo, serva. Você foi fiel no pouco, nesses anos na terra, e sobre o muito te colocarei na eternidade comigo. Sabe, gente, a nossa oração deveria ser assim: desejar morrer vazio. Uma vez perguntaram para o pastor Rick, aquele que escreve Uma Igreja com Propósito, Uma Vida com Propósito, perguntaram para ele: pastor, é pecado ser rico? Ele disse: claro que não. É pecado morrer rico. Eu quero morrer vazio. Se tem livros que estão escritos dentro
dentro de mim tem livros, dentro de você tem livros para serem escritos. Bora escrever. Se tem pregações dentro de mim, eu quero pregar todas. Se tem canções para serem escritas e cantadas, eu quero escrever todas. Eu quero cantar todas. Eu quero morrer vazio. Se tem projetos dentro de você, se tem projetos dentro de mim, bora executar todos para o reino e para a glória de Deus. Eu quero implantar todas as igrejas que forem possíveis implantar nas cidades. Eu quero discipular todas as pessoas que forem possíveis eu discipular. Eu quero morrer vazio. O nosso cemitério aqui e tantos outros, já ouvimos essa ilustração. É um dos lugares mais ricos. Tantos livros que não foram escritos, tantos projetos que não foram executados, que estão lá debaixo do túmulo. O último dia da sua vida não foi quando você nasceu de novo e recebeu a sua salvação. Aliás, pelo contrário, foi o primeiro dia da sua vida. Deus tem grandes coisas para você fazer e realizar. Salmo 139 vai dizer que Deus tem um livro escrito sobre você. Já pensou nisso? Tem um livro que Deus escreveu sobre mim, sobre o Fernando, sobre você. Tem um livro que está escrito os propósitos de Deus para a sua vida. Você precisa chegar para Deus e falar: deixa eu dar uma olhada nesse livro. Precisamos restaurar e restabelecer a nossa comunhão com Deus em nossos TSD, devocionais, oração, intimidade, para que Ele mostre o que Ele escreveu sobre mim e sobre você. Por que que estamos em São Ludigero? Porque tem a família Visão Reino Church. Por que que você veio daqui? Por que você está aqui? Precisamos perguntar o que Ele escreveu, quais são as suas vontades, quais são os seus sonhos dEle para mim e para você. Tem um livro escrito sobre você. Não o que sonharam para você, não o que você sonha para você, mas o que Ele sonha. O que Ele sonhou para mim, o que Ele sonhou para você. Esse foi o estilo de vida de Jesus. Perguntavam para Ele: por que você vai ali? Por que que você faz isso? E Ele respondia: porque está escrito. Jesus estava vivendo de acordo com o que estava escrito no livro dele. Você precisa viver de acordo com como está escrito no seu livro. A minha oração nessa noite é que o céu revele para você, libere para você o porquê que você nasceu. Qual foi a causa que você nasceu? Por que que você está aqui? Por que que Ele escolheu você para derramar o seu Espírito Santo? Por que tanto investimento em você? Por que tanto amor por você? Porque Ele declara que você é filho dEle, cordeiro com Ele.
herdeiro com Ele em todas as coisas. Deus tem um grande propósito com você, tem muitas coisas que Ele escreveu a respeito de você. Bora fazer, bora morrer vazio. Não mais como esses túmulos ricos, cheios de projetos, canções, livros, que não foram executados. O que Deus escreveu sobre você? O que você está fazendo com o seu tempo, o tempo que Ele deu para você? Eu não sei qual é o dia que o rei vai voltar, não sabemos qual é a data que o nosso rei vai voltar, mas nós sabemos que ele vai voltar e está bem próximo. Estamos vivendo o estágio do fim dos tempos. Isso não te dá uma vontade de fazer mais? Ele precisa voltar e encontrar uma noiva apaixonada pelo noivo. Ele prometeu um avivamento nos últimos dias, e o que eu e você estamos fazendo para que isso aconteça? O que estamos fazendo com o nosso tempo? Quais são as motivações do seu coração? Que seja tudo para construir para Ele, porque um dia nós estaremos diante dEle. Onde eu e você aonde nós vamos passar a eternidade é graça, mas como nós vamos passar a eternidade é o resultado de como nós vivemos aqui, é através das nossas obras. E como que elas estão hoje? Você está sendo movido pela eternidade? Qual é a sua nota para a sua apresentação? A nossa vida, ela é um piscar de olhos. Nós já estamos no meio do mês de maio. O que você construiu nesse ano? Talvez eu saiba o que você construiu, mas a pergunta é: com que material você construiu? Ouro ou madeira? Lembre-se, nós só temos uma vida para gastar. Nós só temos uma vida para queimar. Esse dia já está passando e já praticamente passou. O que você fez hoje? Eu tenho 25 anos e daqui bem próximo irei fazer 26 anos. Quantos anos você tem? O que já passou, os anos que já passou, não dá mais para voltar para trás. Só dá para olhar para frente. Só dá para olhar para frente e lembrar: eu só tenho uma vida para gastar. Eu só tenho uma vida para queimar. E eu quero queimar aos teus pés. Eu quero gastar a minha vida anunciando o evangelho do reino de Deus. Não gaste a sua vida por este lugar, pelas coisas daqui, porque um dia nós vamos nos arrepender amargamente na eternidade. A minha pergunta para você é: como vai ser a sua eternidade? Quais são as suas obras?
eu e você precisamos ser movidos pela eternidade. O Rei está voltando. Para nós não é caos, não é tristeza, não é desespero, pelo contrário, é a bendita esperança. Apaixonados pela sua volta, porque nós vamos voltar e vamos entregar para Ele. Gostaria que você fechasse os seus olhos para a gente encerrar.